Olá, tudo bom? Meu nome é Alan Carlos Neves Pereira. Eu sou aluno de teologia do terceiro ano de teologia. O meu RA é o 210-632-69, dígito 5. Eu sou do Polo de Penápolis, São Paulo, e a minha igreja é o Ministério Casa Favorita. Tá? Esse é o meu mapa de teologia, comunicação e novas mídias. O Brasil de 2023 ele tem uma ferida gigante a ser tratada e a igreja está diretamente envolvida nessa ferida, que são as fake news. Não é recente o fato de que os evangélicos são alvo fácil de enganadores, infelizmente. Né? Vi de pregadores famosos aí, com testemunhos duvidosos que rodaram o Brasil entre os anos... final dos anos 90, início dos anos 2000. Mas o que mudou recentemente, né? O fato recente é que a igreja ela deixou de ser vítima desses mentirosos para ser propagadora da mentira. E eu falo aqui sem medo e sem meias palavras, porque as fake news elas são essencialmente mentiras. Então, o que é que a gente pode fazer para evitar que uma nova onda de fake news seja ainda mais devastadora para a igreja? Ou até devastadora demais, porque a igreja hoje não está credenciada para recolher os cacos da sociedade após as últimas eleições. Né? Após o envolvimento que a igreja teve nos últimos anos, sendo massa de manobra de movimento político, como é que a gente pode estar blindado para não sermos agentes involuntários de enganadores e sermos chamados e sermos aquilo que nós fomos chamados para ser? Né? Primeiro, a gente precisa dizer algumas obviedades, né? Vou ler aqui alguns versículos bíblicos que são obviedades, mas elas precisam ser ditas devido aos últimos anos que nós vivemos. Então, sobre a verdade, primeiro, Salmo 115, versos 1 a 3 diz isso aqui, ó: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Repara aqui que nesse salmo está falando que habitam o santuário de Deus apenas aqueles que praticam a verdade. Tá? 3 João 1,4 também fala isso aqui. Não tem alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. E também o próprio Jesus, registrado lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo assim, né, sendo filhos de Deus, nós somos filhos da verdade, e nós devemos viver como tal. Tá? E sobre a mentira, a Bíblia é igualmente expositiva. Lá nos 10 mandamentos mesmo, a gente tem o famoso não darás falso testemunho, lá em Êxodo 20:16. Eu acredito que de repente exista uma tradução moderna em inglês que nesse verso ali vai estar escrito alguma coisa como You must not spread fake news, né? Porque fake news é exatamente isso, é falso testemunho, né? Colossenses 3:9 também fala isso aqui, ó: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Ou seja, mentira é coisa de quem não nasceu de novo, né? E para concluir essa parte, palavras do próprio Jesus lá em João 8,44. Antes de falar no final lá que o diabo é mentiroso e pai da mentira, ele começa o verso falando assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Ou seja, quem mente, segundo as palavras de Jesus, é filho do diabo. Aquele que propaga mentiras, ainda que de forma involuntária, de repente não seja filho do diabo, mas é pelo menos sobrinho do diabo, né? É agente do diabo. Alguma coisa a pessoa está sendo ali, ela está mais próxima do diabo, né? E por que eu falo sobre acontecer de forma involuntária, propagar mentiras de forma involuntária? Porque essa tem sido a estratégia, o principal mecanismo do criador de fake news hoje para atingir a igreja. Assim como o diabo usou diversos bíblicos para tentar Jesus no deserto, isso ainda acontece hoje, tá? João 8,32, por exemplo, você citar João 8,32 incansavelmente não te faz um servo da verdade. Citar um verso bíblico mal interpretado é o que o diabo faz no deserto com Jesus. No ano passado, por exemplo, nas eleições, a gente viu um político evangélico famoso aí que vive nos púlpitos das grandes igrejas dizendo que oferecer comida foi a estratégia do diabo para tentar Jesus. Esse é um exemplo de verdade distorcida. A estratégia do diabo
é fazer exatamente o que esse político fez, né? É a má hermenêutica, é a interpretação maliciosa e distorcida da revelação da verdade para ganho próprio. A gente não pode simplesmente aceitar tudo que alguém fala só porque ele se apropria dos nossos símbolos. A gente não pode simplesmente aceitar tudo que alguém fala só porque ele fala como nós. Quando Jesus ele enviou os discípulos dele lá para Jerusalém com autoridade para expulsar demônios e curar enfermidades e pregar as boas novas, entre os pregadores do evangelho ali, tinha um cara chamado Judas Iscariotes. É só ir lá olhar em Mateus 10, 1 a 2. Então não é porque alguém fala como nós que a gente tem que aceitar tudo que ele fala. A mentira ela tem um poder destruidor na vida de quem é vítima dela. Nós precisamos estar atentos a que tipo de senhores nós estamos servindo quando nós agimos. Então a gente falou aqui sobre versos a respeito da verdade e da mentira. Nós falamos aqui da distorção que o diabo faz da verdade. Então como é que a gente identifica uma fake news? Primeiro, não confie em notícias sem fonte. Nada que não possa ser provado pode ser considerado verdade. Quando vier aquela noticiazinha lá e tiver lá fonte, Arial 12, né? Fuja, ignora, repreenda, se possível, quem te viu essa notícia. Outra forma de identificar fake news: saber em quantos lugares essa notícia está sendo propagada, porque isso mostra quão confiáveis são as fontes também. Principalmente notícias sem data de publicação, ainda mais print. Print nem fonte é facilmente manipulável, inclusive. Print nem considere. Outra dica que eu pessoalmente considero muito valiosa é não ouvir fontes que servem de propaganda política, não ler fontes que servem de propaganda política, porque o viés ele sempre vai existir, tá? Aristóteles disse: o homem é um animal político, então é impossível não ser enviesado. Mas é possível dar uma notícia buscando um campo de neutralidade. Isso, inclusive, é um motivo para que eu considero importante buscar mais de uma fonte, porque geralmente a verdade ela tá ali no vão entre esses dois vieses opostos ali, tá? Então, a gente falou aqui sobre os versos sobre a verdade e a mentira, falamos sobre a distorção da verdade praticada pelo diabo, como identificar uma fake news. Então, como é que a gente combate as fake news? A gente tem hoje o WhatsApp e o Telegram, que são redes de mensagens que tudo se espalha muito rápido e é um terreno fértil. Só que em terrenos férteis crescem árvores frondosas e crescem ervas daninhas também. Então como é que a gente combate as ervas daninhas, né? O primeiro passo é o passo anterior, é saber identificar as fake news, tá? Outra forma de combater fake news é simplesmente não repassar uma notícia que você não tem certeza da veracidade dela, né? O famoso, não sei se é verdade, mas estou repassando por precaução, né? Foi e é incalculavelmente devastador para a reputação da igreja, tá? Também a gente pode combater fake news saindo das nossas bolhas. Para de ver aquilo que só enfatiza o que você quer que seja verdade. Para de buscar um viés de confirmação, porque isso pode e isso com certeza vai te alienar da realidade. Isso aí você vai ficar com seus pés fora do chão. Desce daí, né? Então, não veja coisas que só confirmem aquilo que você quer que seja verdade. E o último passo é saber confrontar em amor. Isso aqui é importantíssimo, porque a gente faz isso não é expondo o propagador de fake news ao ridículo, mas expondo a verdade. João 8,32, a verdade vos libertará. Então é a verdade que liberta. Então não é expondo a pessoa ao ridículo, mas expondo a verdade. Então quando a gente passa a olhar o propagador de fake news como nosso inimigo e por isso a gente expõe ele ao ridículo, a gente está reduzindo a nossa verdadeira batalha, que é contra os principados e potestades. A gente não está aqui para demonizar pessoas, mas para levá-las a Deus e, portanto, a verdade. Então, se a gente não souber confrontar em amor, é melhor que nem confrontemos, porque a gente tem mais chances de errar confrontando sem amor, tá? Então, é isso que eu tinha para falar a respeito desse assunto. Desculpa se ficou um pouco corrido, porque realmente é muito difícil falar tudo isso em só 10 minutos. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Tchau, tchau.